As crianças podem ir para as salas, receber a ministração, de acordo com a faixa etária delas. Deus abençoe as crianças, professores. Mais um aviso importante, né? Na semana passada, a Aninha, ela disponibilizou algumas cartas de alguns alunos lá de uma escolinha na periferia da cidade. E se você quer pegar uma carta de um dos alunos e presentear esse aluno, você pode falar depois com a Aninha, né? Eu não sei aonde, ela vai estar na saída lá depois. Você pode pegar umas cartinhas e agraciar a vida de alguém. Certamente será algo de grande privilégio. Você pode abrir a sua Bíblia no Salmo 29, texto da palavra de Deus. Salmo 29, talvez não seja um dos mais conhecidos, mas um salmo que fala do poder da voz de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta, antes de você começar a leitura do texto. Qual é a voz mais poderosa que você já ouviu? Uma voz que te impactou. Talvez a voz da sua mãe, do seu pai, de um irmão seu. Qual é a voz que mais impactou você até o dia de hoje? Não pelo volume, não talvez por ter um timbre estridente, mas pelo impacto que essa voz causou na sua vida. E você lembra as palavras? Ou pelo menos o sentido? Há uma série de vozes que têm muitas vezes impactado e determinado a nossa vida. E há vozes que nós não deveríamos ouvir, como também já foi comentado no domingo passado durante a mensagem. Há vozes que nos atrapalham, nos confundem, nos tiram do propósito. Mas há vozes que são necessárias e precisamos dar ouvidos a essas vozes para de fato estarmos naquilo que é o centro da vontade de Deus. Há vozes poderosas no mundo afora e nós precisamos entender quais são as que nós devemos seguir. E aqui no Salmo 29, Salmo davídico, ele fala da voz de Deus. E ele faz uma coletânea de momentos, não só da história pessoal, mas da história da humanidade, e pontua o poder da voz de Deus em diversos momentos, em diversas situações. E aí ele começa da seguinte forma, Salmo 29, versículo 1. Anjos, louvem a Deus o Senhor, louvem a sua glória e o seu poder, deem ao Senhor a honra que Ele merece, curvem-se diante do Senhor, o santo Deus, quando Ele aparecer. A voz do Senhor é ouvida sobre as águas, o glorioso Deus troveja, e sobre os mares se ouve a sua voz. A voz do Senhor é cheia de poder e de majestade. A sua voz quebra as árvores de cedros, quebra até os cedros dos montes Líbanos. Os montes Líbanos ele faz saltar como bezerros. O monte Hermon ele faz pular como um boi novo. A voz do Senhor faz brilhar o relâmpago. A sua voz faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor sacode os carvalhos e arranca as folhas das árvores. Enquanto isso, no seu templo todos gritam glória a Deus. O Senhor Deus reina sobre as águas profundas. Como o rei, ele governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo e abençoa, dando-lhes tudo o que é bom. É curioso que o salmista aqui, ele fala da natureza e do impacto da voz de Deus sobre a natureza. Cita os cedros, que é uma árvore frondosa, bonita da região, principalmente mais numa região montanhosa no norte de Israel. Cita o Monte Hermon, que é um dos montes de uma cordilheira, monte muito expressivo, geralmente tomado de neve por causa das baixas temperaturas no lugar. E ele fala então desse poder dessa voz. Uma voz que é aparentemente como o raio, e de acordo com a versão bíblica sua, é uma voz que separa o fogo, ou que combate o fogo, ou é como um raio, o fogo do raio,
Tem uma voz poderosa que é capaz de fazer estremecer o deserto, que é capaz de abalar estruturas de uma montanha, de uma cordilheira. É uma voz que faz mover, é uma voz que gera uma ação. E esse é o princípio talvez mais importante que nós precisamos entender quando se fala da voz de Deus. E por essa razão, muitas vezes, principalmente no texto de João, a voz de Deus é colocada como o verbo que caracteriza ação, movimento. Não é apenas uma palavra, mas é algo que gera um deslocamento, que gera um movimento. E por essa razão, ele pontua a voz de Deus, que é capaz de rachar fortes e grandes árvores, tirar as folhas dela. Aquilo que poderia ser toda a segurança do ser humano, essa voz abala. E o salmista, então, no final, ele diz: então no templo se ouve o grito, glória a Deus. Toda glória é dada a Deus. O Senhor Deus reina sobre as águas. E a gente pode entender também, algumas versões vão falar o seguinte: o Senhor reina sobre o dilúvio. Ele é Senhor sobre todas essas coisas, governa tudo isso. O Senhor dá força ao seu povo, graças a Deus por isso, vai dar força para a gente também. E o abençoa dando-lhe tudo o que é bom, porque a voz do Senhor é poderosa. E aqui eu quero pontuar o versículo 4. A voz do Senhor, ela é cheia de poder e majestade. Não é só cheia de poder, mas é cheia de majestade. Não é só cheia de beleza, mas é uma voz poderosa. É uma voz poderosa porque ela é influente, ela tem autoridade sobre, não no conceito de autoritarismo como nós conhecemos, mas está acima de tudo, é suprema, é forte, é dominante, é extraordinária, é sobrenatural, porque a voz de Deus é poderosa. E logo mais a gente vai entender esse conceito. A voz de Deus expressa o poder e o domínio de Deus. E quando nós compreendemos o poder da voz de Deus, nós damos mais ouvidos a ela. Enquanto nós achamos que a voz de Deus é um estrondo, é como um raio, como um trovão, nós talvez não damos tanta importância a essa voz de Deus. Mas quando compreendemos o poder e o domínio dessa voz, e o que Ele é capaz de fazer mesmo que eu não veja, eu sou despertado a pensar, refletir com mais seriedade sobre essa voz que é tão poderosa. E o texto continua, dizendo que a voz do Senhor é poderosa e majestosa, algo magnífico, esplêndido, nobre, imponente, sublime, algo glorioso, brilhante, algo fantástico, uma voz que gera coisas maravilhosas. Não é só uma voz poderosa que racha uma árvore, faz estremer o deserto, abala a estrutura de uma montanha, mas é também uma voz majestosa. E a majestade de Deus, ela se expressa na voz. A glória de Deus se expressa na voz. Parece até um tanto teórico tudo isso daí que a gente está falando, mas a gente vai fazer uma rápida viagem, pensando sobre o poder da voz de Deus, inclusive na nossa vida. E aí começamos na criação. Lá diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito se movia sobre a face das águas. E aí começa uma movimentação, porque há uma voz. Deus diz. E aí começa toda a criação, separação das águas da terra, os vegetais, os animais, os astros, uma formação baseada numa palavra, num falar. E obviamente isso a gente não compreende. A gente compreende que se alguém ouve o que eu falo, pode reagir à minha fala. Mas do nada eu falar por uma caixa de som, eu falar para um monitor, eu falar para um computador, não resulta em grandes resultados. Pode até ter um microfone aqui capturando minha voz e atendendo ao comando,
mas o meu falar não vai fazer uma árvore rachar ao meio. E por essa razão, nós não conseguimos entender o que o salmista está falando aqui. Que poder é esse que é capaz de fazer o extraordinário? E aí diz que no início Deus chamou à existência coisas que não existiam. Não é que Ele apenas moldou de barro, né, usando o barro para formar, moldar alguma coisa. Ele fez do nada algo. E aí a gente começa gradativamente a entender qual é o poder de Deus. Quando eu estou diante de nada, Deus pode fazer algo. Com esse meu nada, Deus pode gerar algo. Da minha situação miserável, Deus é capaz de formar algo novo. Deus é capaz de criar assim como no passado foi. Por isso esse conceito de Deus Criador é um dos mais importantes para a nossa fé. Quando nós começamos a tentar explicar toda a criação baseado em ciência, nós temos dificuldades sérias em relação ao nosso Deus. E acabamos duvidando de Deus de uma série de coisas. Deus é criador, por isso eu posso confiar nele. Se ele não fosse criador, eu não acreditaria nele, de jeito nenhum, porque aí não faz sentido. Aí é apenas uma força manipuladora, isso não me serve. Eu quero servir a um Deus criador. Eu quero servir a um Deus que é capaz de chamar à existência coisas, porque eu sei um pouco da minha limitação, e eu dependo e preciso de um Deus que cria, não só no passado, mas na atualidade também. Eu preciso desse Deus. Tem apenas alguém superior a mim, não basta. Eu quero servir a um Deus que cria, que chama à existência. E a gente vai passando pela Bíblia, e a gente chega no Apocalipse. E lá no Apocalipse nós também ouvimos uma série de vozes. E aí, há tantas vozes que a gente até se perde na leitura. Há muito barulho, muita força. Mas o que sobressai em todas essas vozes é a declaração da vitória do Cordeiro, do Senhor Jesus, sobre toda a maldade, sobre toda a articulação, todo o poder que até então tenha se formado, sobre toda a fusão de forças, Ele está acima. E declara a sua vitória, e diz que o resto está caindo por terra. Perdeu a sua força, deixou de existir, é levado cativo para a destruição eterna que é o inferno. Uma declaração de vitória. Mas no meio de tudo isso, nós temos outros nomes. Na vida de Abraão, a voz de Deus foi forte em muitos momentos. A gente poderia citar no mínimo 7, 8 momentos da voz de Deus na vida de Abraão. Mas eu quero destacar algo que já foi dito no louvor, a promessa. O futuro, Deus dizendo, vai acontecer, você pode confiar. Ah, mas eu tenho minhas dificuldades, então saia da sua tenda, olhe para o céu. Descendência sua será incontável como as estrelas do céu. Uma palavra de promessa, uma voz de promessa sobre a vida de Abraão. Moisés também ouviu a voz de Deus diversas vezes, diversas formas, teve toda aquela dinâmica dele lá no deserto, Deus falando com ele, a sarça ardente, depois falando com o faraó, e tantas vezes ele precisou dar uma ajustada na sua mentalidade, na condução, mas chega no Monte Sinai. E aí você pode até ver depois em Êxodo, o povo diante do Monte Sinai, e Deus fala, e o povo ouve a voz de Deus. E o povo diz o seguinte, Moisés, nós queremos falar contigo, porque se nós falarmos com Deus, nós morreremos com certeza. Percebendo a força no falar de Deus. Deus então, ele sobe a montanha, recebe as tábuas da lei, volta, esses princípios que Deus proferiu sobre a vida de Moisés, as tábuas da lei, passou para o povo, são conteúdo de grande valor. A voz de Deus de grande valor para um povo que é regido por princípios, que é orientado pela
palavra pela voz de Deus. Elias também ouviu a voz de Deus diversas vezes, diversas formas. Só que Elias, num certo momento, diante do desafio com o próprio rei, ele chama todo mundo para o alto da montanha. E lá há um combate espiritual. E a voz de Deus obviamente se manifesta mais uma vez, a matança dos profetas de Baal, que na verdade estavam dominando aquele país, influenciando fortemente, e há a voz da libertação sobre aquele povo que estava sendo fortemente oprimido, pelo menos parcialmente liberto por essa voz poderosa. Jesus Cristo, a salvação. Jesus também veio como voz de Deus a esse mundo, para falar para mim, para você, que há salvação, que há perdão, que há vida nova, que há reconciliação, que há de fato a possibilidade de restauração. A voz de Jesus, a voz de Deus através de Jesus, de diversas formas, para um cego, para o paralítico, para Lázaro, que estava morto já há 4 dias, saia da sepultura, você viverá. Para a filha de Jairo, que também já estava morta, levante. O poder da voz de Deus se movendo sobre a face da terra. E para terminar, pouco da vida de Saulo, depois chamado Paulo, quando ele ouve a voz. As pessoas que lá estavam com ele não entenderam o falar de Deus com Saulo, mas Saulo entendeu. As pessoas ouviram um barulho muito forte, mas Saulo entendeu. Saulo, Saulo, por que você me persegues? Quem és tu, Senhor? E aí Jesus se apresenta. E aí ele dá uma missão a Saulo. Uma missão que ele cumpre de uma forma exemplar, anunciando a mensagem de salvação a muitas pessoas. E aí eu quero colocar um desafio, que você leia a sua Bíblia, talvez nessa perspectiva, a voz de Deus nas páginas da sua Bíblia. De que forma Deus se revela? O que Deus fala? Qual é o falar de Deus, o conteúdo desse falar que tenha significado para a minha vida? E a gente poderia citar uma série de outros nomes, isso são uma pequena demonstração daquilo que a Bíblia fala, mas nós obteríamos uma série de outros nomes que foram fortemente impactados pela voz de Deus. A voz, talvez, de Pentecostes, a voz através da vida de Pedro, a voz nos tempos de Noé, e assim por diante. A gente poderia citar uma série de outros nomes e situações que levariam a gente a uma profunda reflexão. E aí o salmista diz: a voz do Senhor é cheia de poder e majestade. A voz do Senhor não é qualquer voz vazia. É certo que há pessoas que ouvem um estrondo apenas, não conseguem entender, como aconteceu nos tempos de Saulo, como aconteceu também no tempo do Monte Sinai. Moisés ouviu e entendeu, o povo ouviu um barulho. Não conseguiam compreender o que se passava. É certo que a voz de Deus para muitas pessoas é apenas um barulho. Elas não conseguem decifrar nada. E talvez esse barulho tenha incomodado muito, e até levado algumas pessoas a se distanciar daquilo que é a verdade e daquilo que é a verdadeira fé. Há pessoas que, por alguma razão, por terem talvez o coração muito duro, ouvidos fechados, não conseguem ouvir aquilo que a voz de Deus diz. E por essa razão nós precisamos entender a necessidade de ouvir o que Deus está falando. Que nessa semana eu não apenas ouça barulhos, mas perceba a voz de Deus. Que nessa semana eu compreenda o que Ele está me falando através da leitura, através de pessoas, através do Espírito Santo, através de proclamações, que eu entenda o que Ele está falando. E que para mim não seja apenas mais um barulho nesse mundo tão agitado.
Isaías capítulo 55, versículo 11, diz assim também: a minha palavra, ela não volta para mim sem nada, como diz a outra versão, ela não volta para mim vazia, sem ter exercido o seu papel, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Palavra do Senhor, a voz de Deus, ela não volta vazia. E aí você pode pensar talvez de uma situação em que você dá uma ordem a alguém, ele volta sem executar essa ordem. Não consegui fazer. Já aconteceu contigo? Você deu um comando, a pessoa volta: não consegui, não deu certo. E aí você se chateia com isso ou não? Você espera um resultado, mas a pessoa vem vazia, sem resultado. E a palavra de Deus diz, porque a voz de Deus, ela não volta vazia. Ela executa, ela realiza aquilo que foi proferido, pronunciado, porque ela é poderosa, assim como na criação. Se Deus diz agora haverá um novo dia, ele vai acontecer. Se Deus diz agora a vegetação vai crescer, ela cresce. Se Deus diz sobre a sua vida, você terá paz, isso vai acontecer. Se Deus diz a você: eu quero viver uma reconciliação contigo, e você entender isso da parte dele, certamente isso acontecerá. Texto de Romanos capítulo 4, versículo 17, assim a promessa depende de Deus, em quem Abraão creu. Fala aqui sobre a fé de Abraão. O Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. Ele chama a existência, ele chama a verdade, ele chama a realidade, aquilo que não existia, como se fossem dois ambientes. Aqui não existe nada e ele traz para o novo ambiente algo já pronto. Eu sei que para entender e compreender essa profunda verdade, a gente precisa sim um tempo de meditação e de análise da palavra e do próprio Deus. O problema é que muitas vezes a fé é tão superficial que nós queremos apenas pequenos estímulos para vivê-la, pequenos encorajamentos, curtas palavras que não ocupem muito nosso tempo, para que então a gente experimente algo grandioso. A palavra de Deus é poderosa, ela é capaz de executar algo grandioso na sua vida, como foi até citado aqui durante o louvor, na introdução, o extraordinário. Você crê que a palavra do Senhor na sua vida pode gerar o extraordinário, aquilo que é fora do ordinário, aquilo que é fora do comum? Deus é capaz de gerar isso. Não é por acaso que Abraão cria em Deus. Não é por acaso que Davi cita o poder da voz de Deus, porque ele tem vivenciado isso, tem experimentado isso. E nós precisamos experimentar cada vez mais a preciosidade da palavra. Eu vou convidar você a abrir mais um texto de Marcos capítulo 8. Agora um pouco da vida de Jesus. Marcos capítulo 8, nós temos aí os discípulos, os fariseus, um pequeno conflito, uma dificuldade. Depois de uma multiplicação de pães, Marcos capítulo 8, versículos 14 em diante, os discípulos já haviam esquecido de levar pão, tinha um pãozinho apenas no barco, e aí Jesus fala: fiquem alerta com o fermento dos fariseus, e aí eles acham que Jesus está falando daquele pãozinho, que vai ficar pouco, não será o suficiente, e aí Jesus diz: mas vocês não estão entendendo nada. E aí ele diz lá no versículo 27, Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou: por que é que vocês estão discutindo por não terem o pão? Vocês não sabem e não entendem o que eu disse? Por que são tão duros para entender as coisas? Vocês têm olhos, mas não enxergam. Têm ouvidos, mas não escutam. Não lembram dos 5 pães que eu parti para 5.000 pessoas? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 12.
Jesus perguntou outra vez: e quando eu parti os 7 pães para 4.000 pessoas, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 7. Então Jesus perguntou: será que vocês ainda não entendem? Um povo que está exposto à voz de Deus tem lá suas dificuldades de compreender as coisas. Isso é verdade, isso é natural. E são processos na nossa vida para que cheguemos à grande conclusão. E aí, na sequência, ele diz o seguinte, o texto diz o seguinte: depois Jesus e os discípulos chegaram a um povoado de Betsaida. Algumas pessoas trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Ele pegou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Então cuspiu, passou a saliva nos olhos do homem, pôs a mão sobre ele e perguntou: você está vendo alguma coisa? O homem olhou e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores, mas estão andando. Jesus pôs outra vez as mãos sobre os olhos dele. Dessa vez o cego olhou firme e ficou curado. Aí começou a ver tudo muito perfeito. Em seguida Jesus mandou o homem para casa e ordenou: não volte para o povoado. Aqui o texto, os grandes teólogos, eles dizem que aqui há um divisor de águas no livro de Marcos. Porque Jesus é apresentado como o Messias, como o Salvador, e as pessoas não estavam compreendendo. E aí essa cura em 2 etapas, dizem muitos estudiosos, que tem a ver com a realidade. Essa cura de fato aconteceu dessa forma, mas foi colocado nesse contexto para a nossa compreensão. Antes as pessoas viam Jesus apenas como árvores que estavam andando, mas não tinham a nitidez da visão. E depois há um novo toque, e aí as pessoas veem perfeitamente. O curioso nesse texto é como a nossa compreensão, né? Para a gente entender e ver perfeitamente. O curioso nesse texto é o seguinte: há um cego que é levado para Jesus. Jesus pega esse homem, ele o leva para fora do povoado, tira ele da multidão, e lá o milagre acontece. E aí ele diz a esse cego, depois de curado: não volte para o povoado, mas procure a sua família. Procure a sua família. E a gente vai folhando a Bíblia. Que povoado era esse? Betsaida. E aí nós lemos lá um texto, Jesus falando: ai de você, cidade de Betsaida. Se os milagres que aqui aconteceram tivessem acontecido nas cidades fora de Israel, Tiro e Sidom, se os milagres tivessem acontecido naqueles povos ou naquelas cidades, as pessoas de fato teriam se arrependido. Ai de você, Betsaida, cidade onde não há fé. E essa é a reflexão para a nossa vida. A voz de Deus se manifestando, mas o lugar não é o lugar apropriado para desenvolver a fé, porque é um lugar onde a fé é questionada, a mensagem de Deus é deturpada, corrompida, talvez tentando compreendê-la de uma forma racional apenas, e acaba perdendo o seu efeito, o seu poder de transformação sobre aquele lugar. Não volte para aquele lugar que está corrompendo a sua fé. Assim como no texto acima que nós lemos, Jesus dizendo para os discípulos: vocês têm olhos, mas não estão enxergando. Vocês têm ouvidos, mas não estão compreendendo. O que está acontecendo? A voz de Deus não é compreendida.
E se ela não for compreendida, qual o resultado disso? Deus tem falado de diversas formas. O falar de Deus não é sempre estrondoso. A voz de Deus é poderosa e majestosa. Não é uma questão de decibéis agora, mas ela é poderosa e majestosa. E ela tem o efeito necessário e suficiente sobre a minha vida e sobre a sua. Sobre o meu amanhã e sobre o seu amanhã. Ela é o suficiente. O que eu preciso é viver de fato uma vida de fé, de profunda confiança. Eu não sei como o sobrenatural de Deus acontece, porque é sobrenatural, mas eu creio que ele acontece, eu confio nisso. A voz poderosa de Deus, ela está aonde hoje? Aonde você ouviu a voz poderosa de Deus? Como você tem recebido ou está recebendo a poderosa e a majestosa voz de Deus? Não estamos falando aqui de igreja agora, de pessoas que pregam. Eu estou falando da voz de Deus. Deus também usa pessoas, mas eu estou falando da voz de Deus, que tantas e tantas vezes você e eu, nós já ouvimos no silêncio, na rua, ou no campo, ou em casa. Nós já ouvimos a voz de Deus. O que fizemos com o falar de Deus? As pessoas, muitas vezes nós questionamos, reprovamos, julgamos e desqualificamos a palavra que é dita por elas. Mas a voz de Deus, ela não é questionável. Como você recebe a poderosa e majestosa voz de Deus para a sua vida? E aí talvez uma segunda pergunta: quem liberará a voz de Deus nesse século confuso, tumultuado, de tantas mentes atrapalhadas? Quem liberará a poderosa voz de Deus sobre a face da terra? Como você recebe essa voz? Feche seus olhos, queremos orar. Querido Deus, mais uma vez estamos aqui na Tua presença. Pai, a gente já sabe, pelo menos parcialmente, sabemos que a Sua voz, ela é majestosa, ela traz uma riqueza, um poder, algo que pode sim transformar a minha e a vida de cada um que aqui está. Pai, nós já entendemos em parte, pelo menos, que o Senhor fala conosco, que o Senhor é Criador, e que há uma preocupação sim, há uma intenção sim da sua parte em nos conduzir através dessa voz. Pai, essa voz está em tantos lugares, está na sua palavra, ela está nas ruas, ela está no silêncio, ela está no falar do Espírito. É uma voz tão majestosa, tão valiosa, tão preciosa. E Pai, nós temos tantas dificuldades e tantas necessidades, e na verdade, eu sei que o Senhor sabe disso, mas nós precisamos que a sua voz ecoe sobre nossa vida, e que ela gere algo novo. Talvez essa palavra do Senhor já foi liberada, já foi proferida, e talvez ela já foi ouvida no mundo espiritual, mas nós ainda não entendemos, nós ainda não a ouvimos, porque temos olhos, mas não enxergamos, temos ouvidos, mas não ouvimos. Por isso, Pai, nós falamos ao Senhor agora que nós precisamos que o Senhor tenha misericórdia da gente, para que essa Tua voz encontre espaço, encontre lugar nas nossas vidas, que ela seja levada a sério, que haja um tremor e um temor do Senhor quando essa voz é ouvida. Pai, por essa razão, se o Senhor tem dito algo para alguém de nós aqui e foi esquecido, traga a memória.
para que possamos fazer de acordo. E pedimos também, Pai, que o Senhor continue ministrando a Tua voz sobre nós. Se nós não temos dado ouvidos, Pai, nos perdoe. Se nós não demos atenção à Tua voz, por favor, tire esse pecado da nossa vida. Nós não queremos andar em pecado, viver em pecado. Nós queremos sim permitir que a Sua voz encontre espaço, expressividade, resultados na nossa vida. Por isso, Pai, peço que o Senhor continue ministrando a Tua palavra nos nossos corações. Continue afirmando a Sua palavra sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre a nossa nação. Continue proclamando, Pai. Continue proclamando. Nós queremos sim que o Senhor troque o nosso coração de pedra por um coração de carne, coração que de fato recebe a Tua palavra. Deus, continue conosco, estenda a Sua mão de bênção sobre nós. Continue falando conosco e conduzindo as nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar todos a se colocarem em pé. E a pergunta muito simples para a sua vida é a seguinte: qual foi a palavra de Deus que foi proferida sobre a sua vida? Talvez em algum momento no silêncio você tenha ouvido a voz de Deus. Qual palavra? Qual a verdade? O que você vai fazer com isso? Deixe Deus ministrando seu coração, falando contigo. Continue levando a sério aquilo que Ele fala. E certamente você experimentará o poder da criação, o poder da vitória na sua vida. Amém. Deus de Abraão, que nunca quebrará a aliança que me fez. Provado já está o que prometeu, Ele cumprirá. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, firme estarei. Que eu possa entender, se Ele prometeu, vai acontecer. Fiel Tu és, Senhor, a mim. Fiel Tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer eu te louvarei. Fiel Tu és, Senhor, a tudo passará, mas Tua palavra permanecerá. A história já provou Teu poder, Senhor, fiel é Teu amor. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, firme estarei. Eu possa entender, se Ele prometeu,
firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou, que nunca me deixou. Eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor. Amém. Uma ótima semana a todos. Vão na paz. E que a gente viva essas promessas, viva crendo que Ele é fiel. Amém? Viu, pessoal? Só mais um aviso. No dia 3 de dezembro, às 19h30, com o tema, se liga aí, ó, tema Bíblia, vai ter uma festa fantasia. É o último